A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo o Senhor por tudo, né? Em tudo dai graças, tudo é tudo, todo momento, todo tempo, né? A gente dá graça, hoje a gente quer dar graças pelo aniversário do Hendrick, olha que nome lindo. Hendricks. E a gente, não é Kiss, acho que é Hendrick. É Hendrick. A gente louva a Deus, agradece a Deus pela vida dele, né? Que Deus o abençoe muitos anos de vida. A gente viu desde o ventre da mãe, a gente se segue, né? E vê ele crescendo, e é muito bom, crescendo na presença do Deus Todo-Poderoso, um menino cheio do dom da música, e que ele possa servir muito ao Senhor, adorar muito ao Senhor, que ele cresça em sabedoria, em saúde, e que Deus derrame sobre ele, sobre a vida do Hendrick, né? Chuvas de bênção, né, Ana? Hoje é o dia do aniversário do Hendrick, né? Nós estamos aqui louvando a Deus pela vida dele, entregando ele. Aleluia. A gente ama muito ele, a gente tem um carinho muito grande por ele. Que Deus abençoe, viu? Ana, bom dia, com alegria. Minha irmã, que Deus te abençoe. Derrame sobre você e tua família todas as bênçãos. Sobre as nossas, né? Aleluia. Amém? Amém. O Elcio vai dar bom dia. Bom dia, graça e paz, dona Ana. Bom dia, graça e paz. Uma abençoada quarta-feira, né? Hoje é aniversário do nosso Hendrick. Né? A gente viu, a gente esperou, né? Desde a gravidez, Desde a barriga, né, E aí é tão bom com essas crianças. Deixa eu contar uma. Segunda-feira, eu fui numa fazenda. Quando eu chego lá, tinha um menininho longe pescando, o vô dele trabalhando. Aí eu não conhecia ele, porque estava com um chapéu. Eu tô pescando aqui, não sei o que, faladorzinho. Quando eu vi, era o filhinho da Cida que estava lá, da nossa igreja também. O vô dele levou ele, falou, pescou o dia inteiro, não pegou nada. Fabiana foi lá, pôs uma raçãozinha de cachorro, pegou 2 tilápias, ficou numa alegria que eu acho que não vai nem dormir, né? Aí ele veio chegou perto, era longe assim, mais de uns 200 metros. Aí ele chegou, eu peguei e falei, é o Cauã. O Cauã também a gente viu desde pequenininho. Desde pequenininho, né? Então é muito interessante essas coisas, a gente gosta de acompanhar, né? É muito crescimento. Bom. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para Deus discernimento do alto, do Espírito Santo. Sim, Deus amado. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ler a sua palavra com sabedoria, que nós possamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Entra na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos aprender de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Essa palavra possa alcançar vidas, gerar frutos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aí hoje eu estava escovando o dente, falei, nossa, ontem eu falei uma palavra de quando Jesus chama, é para ir rápido, não é para ficar inventando desculpa. Aí eu lembrei de uma, da parábola da grande ceia. A Célia vai ler, que está lá em Lucas, capítulo 14. Versículo 15. Do 15 até o 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia, convidou muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar.
E disse o Senhor ao servo: sai pelo caminho, e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Olha. Amém, amém, amém. Que coisa, né? Provavelmente deveria ser uma pessoa muito importante, rico, tipo Um rei. um rei. Aqui não fala que é um rei. Não, fala que é um dono de casa. Mas é importante, fez uma ceia, fez uma grande comemoração de alguma coisa, convidou os amigos dele, amigos entre aspas, Edna, bom dia, Bom paz do dia, Senhor. paz, Edna. Convidou os amigos para que viessem cear com ele. Eu não sei se era uma boa pessoa, se ele era bem querido ou quisto pelos amigos ou não. Provavelmente não. Porque as pessoas arranjaram desculpas para não ir, né? Aqui, um chega e fala assim, ó, eu comprei um campo, eu vou ver esse campo à noite, na hora da janta. Se você compra uma terra, você vai ver terra à noite, se é uma terra boa, fértil, se tem pedras, é desculpa, se tem terreno, tudo esfarrapada. Desculpas esfarrapadas que a gente fala no nosso linguagem português. O outro fala, eu comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-lo. Você já viu experimentar boi à noite, arar boi à noite? Ou colocar num carroção ou num carro de boi à noite para experimentar também? No 20 aqui, casei-me e não posso ir. E o que tem a ver? Se você casou, se você não casou? Desculpa esfarrapada também. E ao ouvir isso, ele ficou indignado e ordenou ao servo: vai pelas ruas, traz as pessoas, os pobres, os aleijados, os mendigos, tudo que você encontrar aí na rua, aí, pedidor de esmola, traz, enche a minha casa. E ele fez isso, coxos. E ainda sobrou lugar. E não tinha tantos assim, né? E aí ele, na minha tradução, fala assim: sai pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga as pessoas a entrar na minha casa para que ela fique cheia. Porque eu te digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então essas desculpas esfarrapadas que as pessoas encontram para não ir no jantar do amigo dele, são todas aquelas coisas que nós colocamos acima do convite de Deus para a nossa vida também, né? Bens materiais. Gente, eu comprei um campo. Sabe o que aconteceu? A pessoa queria tanto um carro novo, o dia que ele consegue, na hora do culto, eu vou dar uma volta no meu carro novo, vou experimentar ele. Bem naquele momento, não tem um chamado para fazer alguma coisa. Esse trabalho, trabalhos acima de Deus, negócios acima de Deus. Eu vou fechar um grande negócio no dia do culto, não vou também. E dia de culto tem hora marcada, não é de sopetão. Esses homens, eles foram convidados para, quinta-feira, quarta-feira, 19 horas, vai ter um jantar, viu? Vocês estão convidados. Da semana que vem, dá para se preparar. Mas eu casei. Daí. A lição é clara aqui. A lição é clara. Igual eu falei ontem, no outro evangelho, qual Jesus falou para aquele homem: deixa... Paz, pastora Maria. Não, é Maria Angélica. Não, é Maria Angélica. Paz, Maria Angélica. Paz, Maria Angélica, não é pastora, né, Maria Como Angélica? ontem eu falei que Jesus falou para aquele homem assim, Senhor, segue-me, vem comigo. E ele falou: não, deixa eu enterrar meu pai. Primeiro, o pai dele não estava nem doente, ou seja, agora não, dá um tempo, mais tarde eu vou. Deixa eu aposentar primeiro, quando não tiver mais nada que fazer na vida. Eu escutei muitas pessoas falar isso já. Aí eu vou, né? A lição aqui, irmãos, o reino de Deus, ele exige prioridade. Quem continuamente ouve o chamado e vai rejeitando, ele pode perder a oportunidade, né, da grande ceia,
essa grande ceia aqui, que sabe o que significa? Essa parábola, olha o título dela aqui na Bíblia, a parábola da grande ceia, que ela também está em Mateus, capítulo 22, do 1 até o 14. Lucas e Mateus. É o dia, é a oportunidade de participar, é o símbolo da comunhão eterna com Cristo. Aquele chamado lá. Ela é um convite para a gente um convite especial, responder né? o chamado dele hoje e não deixar para amanhã, né? Deixa para amanhã. Quer saber? Culto é tudo igual, missa é tudo igual. Ano após ano, a mesma coisa. E não é. E, irmãos, e não é tudo igual. É oportunidade. E que é Deus oportunidade, às vezes Deus ele te dá, nossa, quantos livramentos, quantos chamados, quantas coisas, né? Ele faz na nossa vida. E não fica pedindo coisa em troca a Jesus. Não fica pedindo. Ele já deu. Já fez o que tinha que fazer, já salvou. Luta. Gente, Deus, ele luta. Se ele quisesse, ele podia destruir tudo e começar do zero. Falar, não, vou criar uma geração boa agora. Criação nova. Vou fazer uma criação nova, boa, para ver se presta. Porque essa não presta. Como várias vezes ele tentou, né? Às vezes ele conseguiu, às vezes não, porque não depende dele. Né? Não depende dele, depende das pessoas. Ele falava, esse povo é recalcitrante e idólatra e faz tudo ao contrário. Mas mandava profeta, mandava pessoas para ir lá tentar salvar, já mandava às vezes até mais de um. Alguns se arrependiam, outros não. E é claro que os que se arrependiam encontravam graça e salvação, né? E é assim, essa passagem de hoje aqui, a lição hoje é clara. O reino de Deus, o reino de Deus exige prioridade. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Fora disso, é idolatria. Seu carro novo, sua junta de boi, a terra que você vai comprar, até o seu trabalho é idolatria. Né? Tudo que você coloca acima, em primeiro lugar, é idolatria. Né? Em primeiro lugar, o reino de Deus, né? E buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é isso? Né? É bonito isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vou mandar isso para Gigi hoje. Olha, depois você escreve elas para Gigi, não posso esquecer. Em primeiro lugar é o reino de Deus, né? Busca o reino de Deus, entrega tudo, todas as coisas. Antes de tudo, a palavra está falando aqui, em Mateus 6,33, buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não fala aqui, como muitas pessoas pregam, a gente... De bens materiais. De bens materiais, as pessoas de riqueza, ele não é. É todas as coisas que fazem bem para o homem. Né? A paz do seu paz coração. interior, saúde, longanimidade, salvação. Direcionamento. Tudo. Tudo isso ele dá para que a gente tenha uma vida em paz com Cristo, né? Uma vida é diferente. Depois, se você for ver em Mateus 7,7, ele buscai e achareis. Mas tem que buscar, senão não adianta. De todo o teu coração. Batei e abrir-se-vos-á. Então você tem que ir, bater para ele buscar. O Senhor, ele está perto. Quando você chegar lá em Isaías 55, também vai falar para a gente buscar o reino do Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se tem pode. tempo, Haverá né? um dia que não dá
invocai-o enquanto ele está perto. Não tem que deixar para depois. Essa mensagem é que Deus deseja ser procurado com sinceridade. Que lindo, irmãos. Né? Senhor significa colocar Ele em primeiro lugar, confiança, viver segundo a sua vontade. E quando a gente faz isso, o que acontece? Ele guia nossos passos, supre as nossas necessidades. Fortalece a nossa fé. Muito. Nos cura, nos liberta de todas as coisas que nos entristecem. Às vezes você está cansado até de um trabalho que você não aguenta mais, está difícil. Mas depois passa, no outro dia você está bom de novo, vai tocando, não é? É. Assim? É assim. Por quê que acontece isso? Porque Deus renova as nossas Ele forças. Ele renova as suas forças. Como, Ele nos ajuda. Ele fala como as de uma águia, que quando chega nos 40 anos de idade, quando ela já está velha, no fim da vida, ela se bica, se machuca, ela arranca todas as penas, arranca cai a o unha, bico, a unha. E no final cai o bico, aquele sofrimento, aquela dor. Mas ela nasce, fica lá quase morrendo. E nasce uma nova... Depois ela revigora, nasce um bico novo, unha nova, penas novas. E ela ganha mais um tempão de vida pela frente. E o Senhor falou que Ele renova as nossas forças, como a da águia. Né? Que bom. E é na presença dEle que a gente levanta, acorda e fala, Senhor, renova as nossas forças. Eu falo, né, o Elcio vê, Deus, renova as nossas forças, abençoa, né, a nossa vida, abençoa, derrama Tuas bênçãos sobre nós. Todos os dias a gente ora, pede para o Senhor que o Espírito Santo seja constante conosco, que a gente tenha a presença de Deus, do Espírito Santo. É muito bom, irmãos, é maravilhoso andar na presença. Muitas pessoas estão sofrendo com vazio dentro do peito. Por quê? Porque Deus está chamando, mas a pessoa ela luta em não aceitar o chamado. Ela prefere ficar vagando, sem rumo, sem direção, do que se deixar ser guiada por esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus Criador do céu e da terra. Ontem eu falei Deus para um amigo Pai assim, Todo-Poderoso. Ontem eu falei para um amigo assim, a gente já tinha falado um dia antes dele. Nossa, nós precisamos de ganhar essa pessoa para Jesus. Eu falei assim, nós precisamos de ganhar você para Jesus. Eu falei com o Clemilson. Né? E ele falou, estou precisando mesmo. E eu estou precisando mesmo. Eu falei, você está esperando o quê? Não espera. Uma doença? Para ir Não. pela dor? Vai pelo amor, né? Eu falei, irmão, às vezes o comodismo faz com que a gente passe uma vida toda e o tempo não para, o tempo passa. O tempo vai passando tão rápido. Depois dos 20 anos, assim, 25 voa, né? anos, voa o tempo. Já vai fazer 27 anos que eu estou aqui. Nem parece, né? Em Patrocínio Paulista. 27 anos só em Patrocínio. Eu já estou beirando 70 anos de idade. Tá velhinho, o homem, tadinho. E não me sinto velho, eu trabalho, eu tenho, graças a Deus, Deus sempre cuidou de mim. Só que eu tô acompanhando ele, né? Mas uma coisa Paz, bom dia, irmã, Eva, Pai bom do Senhor. dia, irmã. Mas uma coisa eu quero falar aqui. Até hoje Deus cuidou de mim muito. Oh, que E bom. a gente tem que agradecer, né? Eva, o encontro está chegando, né? Dos jovens, é sábado agora. Amém? Oh, glória. E hoje, então, irmãos, fica essa notícia de Jesus para nós. Uma grande notícia que Ele nos deu. A parábola da grande ceia, que está lá em Lucas capítulo 14, no verso 15 até no 24. Daquele homem que preparou um grande banquete e cada convidado arranjou uma desculpa esfarrapada para não ir. Desculpa esfarrapada para não ir. Então, o reino de Deus, irmãos, é para hoje, é para agora. Não é para ficar arrumando desculpa. Verdade. Eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo. Uma correria, é isso que a gente escuta, irmão. Uma correria, eu tô no... vou falar na linguagem do João. Eu tô no corre, mano. Tô no corre. Vamos orar? Vai correndo. Vamos orar.
né? Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Orar por cura. Orar por cura, orar... pelas pessoas. E que essa mensagem fica, né? A gente consiga gravar essa mensagem no nosso coração. Nós estamos orando pela Roseli Lopes, Moisés, pelo Bruno lá em Petrolina, né? Entregando ele, todo aquele povo que está lá fazendo as missões, tantos jovens, eu acho que é mais de 300 jovens, muito mais, que estão lá, né? É uma multidão de jovens, e eles estão fazendo culto nas casas lá em Piauí, que lindo, Missão Vida, chama. Eles usam camiseta amarela e eles estão fazendo, eles vão nas casas, as pessoas abrem as portas e eles fazem culto. E depois, quando eles saem, eles colocam um papelzinho na porta da casa para dizer que ali já foi os missionários. Para os que vão passar depois, não ir na mesma casa. Eu acho tão lindo, gente. Olha, é tão bonito isso. Eu fiquei assim, encantada. O que Deus está fazendo lá em Piauí, né? No meio, principalmente com os jovens que foram para lá. Eu acho que mais curado do que as pessoas que estão recebendo, está sendo curados que foram. É muito lindo. E não chega em lugar algum. Exatamente, Eva. Só fadiga. Isso é verdade, Eva. Enquanto que... A gente não para agradecer. Enquanto isso, olha o que a Eva falou, escreveu aqui. Enquanto que Jesus fala assim, o meu fardo é suave e leve. Entendeu? Verdade. Eu ajudo vocês. Então as pessoas precisam de aprender essas coisas. Depois, Eva, escreve certinho o dia para nós que vai ser o encontro. É sábado agora. Já vai ser nesse? E a gente não vai estar aqui? A gente não vai estar aqui, mas a gente vai estar intercedendo, se Deus quiser, nós né? Nós vamos estar orando. Eu não sabia, pensava que ia ser no próximo. Não, é agora, né? Então, a gente está orando pelo povo lá das missões, vida, o Josiel lá da live, que a gente está orando por ele, pedindo para que Deus cure ele, a gente crê no milagre. Irmãos, ontem aconteceu um milagre que eu vi, eu até postei, do menininho que foi encontrado, bebezinho que foi encontrado vivo dentro de um saco, dentro do necrotério, e a mãe dele falou assim... Ele tinha sido diagnosticado morto, chegaram a fazer foi na funerária. Essa caneta aqui. Foi na funerária, recebeu todo o papel que ele tinha falecido e o nenê está vivo. Para honra e glória do Senhor, Deus ressuscitou ele. Foi ressuscitado mesmo, a mãe confirma. A mãe falou, meu marido pegou o bebê morto. A médica fez todo o esforço, eu vi. E ela falou, eu não vai julgar o hospital nada. Ela falou, não foi erro médico, o filho tinha morrido, mas ressuscitou. E a gente crê, que crê, que conhece o nosso Deus, a gente sabe que para ele nada é impossível, né? A fé daquela mãe, uma mãe que confia em Deus, que entregou tudo para Deus, e o filho dela está lá vivo, parece que está em Bauru, internado em Bauru. E eu falei, que lindo, né? A gente se emociona. É o Deus que nós servimos. É esse Deus. E a gente está entregando Josiel, né? Que ele precisa tanto das nossas orações. Ele está passando por um momento de tanta dificuldade, mas nós cremos que a mão poderosa de Deus está sobre ele. Entrego o meu sobrinho Vinícius. Entrego ele na presença de Deus Todo-Poderoso. Creio que Deus está agindo na vida dele. Pedro Paulo, a pastora Anice, o Donizete, o Henrique, que faz aniversário hoje, o Dedé, Ariel Dias, o Encontro dos Jovens, os Eduardos, os Brunos, Jonathan, Maria Flávia, Daílson, que vai fazer cirurgia, o Ariel Dias, já falei, o Antônio, né, que a gente está orando por ele, de Ribeirão, o Donizete, Bruno Bueno, Pedro Bueno, Luana, tratamento de câncer, Ana, e aqui, peraí, e a Kátia, a Renata, a Ângela, a Thalita, os Brunos, o Eduardo, a Emanuele, a Rose, a sogra da Carol, o Hugo, a Giovana, a Jéssica, a Lorena, o Fabiano, todos eles na presença de Deus Todo-Poderoso, a Rosilane, Lucas, Renato,
Nair Fernandes da Silva. Ô, Pai. Que lindo, né? Entregando cada um, irmão, quanto nome nosso caderninho tem. E a gente confia nesse Deus Todo-Poderoso. E a gente fala, né? É só Ele mesmo, né? Para vir nosso auxílio. Ele que socorre, Ele que cura as enfermidades, Ele que toca, Ele que liberta. E orando para Deus, abençoar cada um, visitar cada um, conhece a necessidade de cada um. E é na mão dele que nós entregamos, né? Ontem eu fiquei muito feliz com essa criança, com a história dessa mãe. Essa mãe está em êxtase. Ela falou, não estou nem acreditando. Uma mãe que foi escolher o caixão do filho, estava na funerária, escolhendo o caixão do filho. E vai levar o filho para casa vivo. Ô, Glória! A gente lembra daquela mulher, né? Que teve um encontro com Jesus. Ela vinha trazendo o filho dela morto. A viúva de Naim. E o Senhor tocou na esquife e ele reviveu. Esse menininho vai ter muita história para contar, muito testemunho para dar a essa família, né? Desse Deus que ressuscita os mortos. Ele pode todas as coisas, irmão. É tantos milagres que eu não consigo falar e contar tudo que nós já vimos, já presenciamos durante toda a nossa vida. Como Deus, quantos e quantos câncer nós vimos ser curados. Nós vimos, irmãos. Pessoas que... E uma coisa boa que os médicos conseguiram uma forma de bloquear o aumento das células cancerígenas. Graças a Deus, olha como Deus é maravilhoso. E assim, né? Irmão, tem muita gente que luta para o bem, né? Que trabalha para isso, né? Com a ajuda de Deus, é claro. Amém. Amém? Amém, viu? Que nós possamos ter um dia feliz, abençoado, produtivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, coloca a tua mão poderosa sobre... Hoje tem culto, né? Hoje tem culto na Adonai, às 19 horas, olha eu. 19 horas e 19h30 lá em São Sebastião do Paraíso, Adonai de São Sebastião do Paraíso. E hoje quem vai colocar a palavra na nossa igreja é a Gabriela, uma jovem. Você está convidado, ela é uma jovem cheia do Espírito Santo, cheia da presença. E nós cremos que Deus já está colocando no coração dela tudo aquilo que Ele deseja falar para cada um de nós, tá bom? Então, orando pela Gabriela, essa jovem que vai ministrar a palavra, que Deus possa usar ela grandemente, os que vão ministrar a palavra lá em São Sebastião do Paraíso, todas as igrejas, né? Que Deus abençoe. A gente ora pela palavra, amém? Está vindo palavras maravilhosas, Deus nos tocando, nos corrigindo, nos dando direção, amém? Levantar nossas mãos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Quem é? Ninguém vai impedir. Edna, Ana. Que Deus abençoe. Coloque sua mão poderosa sobre todas as nossas famílias, nossas crianças e cuida de nós. Maria, né? A Maria que entrou. Amém. Chuva de bênçãos, paz e graça, uma abençoada quarta-feira para todos. Amém, amém, amém. Beijão.